pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar essa aula sobre velocidade relativa, o tópico que ficou faltando do capítulo 2, né, sobre conceitos básicos de física. Antes da gente começar a falar propriamente da velocidade relativa, vamos fazer uma revisão, né, sobre movimento ou repouso. Quando que um corpo está em movimento, quando que um corpo está em repouso. Vamos fazer a análise aqui dessa imagem, né? O que vocês têm aqui na imagem? Um moço sentado fora do ônibus, sentado no monte, e nós temos aqui os passageiros, dois passageiros, uma senhora e um senhor, e o motorista dentro do ônibus. Então, se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, em relação ao motorista, ou seja, o motorista é meu referencial, os dois passageiros do ônibus estão em movimento ou estão em repouso? Se eu fizer uma análise aqui minuciosa, eu vou ver que a posição dos dois passageiros em relação ao motorista continua sempre a mesma, ela não muda. Então significa que os dois estão o quê? Em repouso em relação ao motorista, correto? Mas se eu trocar o meu referencial e agora, em relação ao moço que está sentado no monte, os dois passageiros estão em movimento. Por quê? Porque ao longo do tempo, a posição deles em relação a esse senhor sentado no monte, ela vai sendo alterada. Então, para eu dizer se um corpo está em movimento ou em repouso, a resposta, a princípio, é depende. Depende do quê? Do referencial que eu estou analisando, né? Para eu considerar um corpo em movimento, a posição dele em relação ao referencial vai mudar ao longo do tempo. Para eu considerar um corpo em repouso, a posição dele em relação ao referencial não muda ao longo do tempo. Então, retomando, os passageiros aqui em relação ao motorista estão em repouso, porque a posição deles não muda em relação ao motorista. Mas em relação ao senhor que está sentado aqui no monte, eles estão em movimento, porque a posição deles ao longo do tempo vai mudando, correto? Vamos aqui um outro exemplo, até esse exercício tinha no livro, na página 29, exercício 4, é um exercício da PUC, né? Que ele coloca essa charge do Cascão com Cebolinha. Então, o que a gente vê aqui? Lá vai o as do skate, diz o Cascão, né? Ele tá se achando todo, que ele é muito bom no skate. Aí o Cebolinha fala, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate, né? Então aqui essa charge dá pra gente ilustrar essa questão do movimento do repouso em relação ao referencial. A pergunta do livro é: leia com atenção a tira da turma da Mônica e analise as afirmativas que se seguem considerando os princípios da mecânica clássica, que é o que a gente está estudando. Então ele vai colocar aqui o Cascão como referencial na primeira afirmativa e diz assim, ó: o Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Então vamos analisar. O Cascão é o meu referencial. Em relação ao skate, né? A posição do Cascão está mudando? Não. Então, em relação ao skate, o Cascão está o quê? Parado. Mas em relação ao Cebolinha, ao longo do tempo, ó, a posição do Cascão vai mudando em relação ao Cebolinha. Então, em relação ao Cebolinha, ele está em movimento. Portanto, a primeira afirmação é falsa. Segunda afirmativa. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate? Sim, porque a posição dele ao longo do tempo não varia. Mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha? Sim, a gente já fez essa análise. Ao longo do tempo, o movimento, a posição do Cascão em relação ao amigo Cebolinha vai sendo alterada. Então é verdadeira a segunda afirmativa, tá? E a última afirmação. Em relação a um referencial fixo fora da Terra. Então, vamos imaginar que eu tenho um astronauta ali na Lua, ele tá lá fixo, numa posição fixa, ele tá fora da Terra, ele tá olhando para a Terra. E aí, quando ele vê o Cascão,
Aí ele vai fazer a seguinte afirmação: Cascão jamais pode estar em repouso? Se o Cascão está na Terra e a Terra em relação à Lua vai mudando a sua posição, então o Cascão jamais vai estar em repouso. Então essa afirmação também é verdadeira. Então a gente tem ali como resposta correta a letra D, tá? Espero que vocês tenham relembrado, recordado, se ficou alguma dúvida, espero que tenha sido esclarecido. Mas por que falar de movimento em repouso? Porque eu vou falar de velocidade. E para falar de velocidade, eu tenho que entender quando um corpo está se movimentando e quando o corpo está em repouso. Basicamente, o que é velocidade? Então, eu tenho esse carrinho aqui, né? Ele está indo na trajetória no sentido da direita. Então, ele está saindo aqui do começo da pista até ao final, mas eu vou analisar o movimento até onde está mostrando essa linha vermelha aqui. Então, ele percorreu 100 metros durante 20 segundos. Ou seja, durante 20 segundos, a posição dele foi alterada até ele completar essa trajetória e fez um deslocamento total ou percorreu uma distância total de 100 metros. Logo, ele está em movimento se eu considerar a árvore como meu referencial. Por quê? Porque aqui, ó, em relação à árvore, o carrinho está mudando a posição dele. Quando eu vou calcular a velocidade matematicamente é o cálculo do espaço percorrido ou da distância percorrida dividido pelo tempo que ele levou para fazer esse percurso, certo? E nesse caso aqui, a gente tem que a distância percorrida foi de 100 metros e o tempo que ele levou para percorrer 100 metros foi de 20 segundos. Então, como é que eu vou fazer o cálculo da velocidade? É pegar 100 metros e dividir por 20 segundos. 100 dividido por 20 é quanto? 5. Então, qual é a velocidade que esse carro andou? Ele andou 5 metros por segundo, o que significa que a cada 1 segundo ele avançou, ele andou 5 metros.